Olá, pessoal! Dando continuidade à leitura desse livro, certo? Nós estamos agora no capítulo 5, o título dele é O Milagre das Águas. Então, por isso que eu fiz o vídeo anterior falando um pouco da questão das águas, da importância da nossa consciência trabalhando com as águas. E aqui a gente vai entrar na questão do Milagre das Águas na região do Circuito das Águas Mineiro, certo? Então ele começa falando assim, no sul de Minas Gerais, há uma região rica em fontes minerais conhecida como Circuito das Águas. Após ter examinado a região para o projeto de litopuntura a ser realizado, concentrei-me em 4 pontos principais: São Lourenço, Caxambu, Lambari e Cambuquira, tá? Por quê? Aqui ele vai falar como ele analisou, qual a questão energética e a qualidade da energética e espiritual das águas dessa região. E ele colocou pedras de acupuntura nessas cidades: Caxambu, Cambuquira e Lambari, uma pedra em cada parque das águas. São Lourenço, 3 pedras. E o lugar que aqui ele não vai citar ainda, mas que é a cidade de Aiuruoca, a reserva do Matutu, lá no Matutu tem mais 3 pedras, tá? Mais pra frente a gente fala sobre o Matutu. Então aqui ele fala que nessa região as águas não são impregnadas por influências cósmicas, como acontece em Águas Emendadas Brasília, mas por qualidades terrenas. Cada fonte tem origem numa determinada camada de profundeza da Terra, origem física mesmo, e traz à superfície diferentes componentes minerais e diferentes qualidades espiritual terrenas. Com relação a componentes minerais, existem estudos, né? Tem um médico chamado Dr. Untura, ele está baseado agora em Poços de Caldas. Ele fez um trabalho, se eu não me engano, foi um doutorado, sanduíche, em Portugal também. E nesse doutorado ele pegou e foi trazendo as análises todas que ele conseguiu encontrar das fontes, de cada uma das fontes de Caxambu. Então ele trouxe isso no histórico do tempo para mostrar que até o momento que ele fez a tese dele, já tem alguns anos, mas as características físico-químicas das águas seguiam as mesmas. Assim, acredita-se que também as propriedades curativas, propriedades medicinais dessas águas. Dr. Untura trabalha no SUS, né, com um projeto em Poços de Caldas, para uso do termalismo no SUS. Então, recomenda banhos, recomenda tomar determinadas águas. Doutora Nélida, também é do termalismo, está em São Lourenço. Doutora Jaqueline, em Caxambu. Existem algumas médicas, né, que eu conheci recentemente, que são de Pocinhos. Então, isso é algo que existiu por muito tempo no Brasil e está voltando, né? Houveram médicos que mantiveram essa história viva, que essa história meio que apagou um pouco na década de 50. Mas, né, temos aí médicos que não deixaram essa história morrer e médicos novos que estão trazendo isso à tona também, tá? Então ele fala aqui que na cultura, habitualmente, nossa cultura nega uma natureza espiritual e essas qualidades terrenas. Imaginamos que o espiritual vem apenas do céu, do cosmos. E esquecemos que a Terra também participa do mundo das estrelas e é um ser cósmico, pleno de energia e sabedorias divinas. A gente sempre pensa num Deus só externo, né? Claro que existe um poder cósmico, mas a Terra em si, ela é um ser divino também. Então ela nos envolve também com características espirituais, com forças espirituais. Estamos acostumados a localizar Deus fora da nossa esfera de vida e deixar que ele influa de fora sobre a vida terrena. Na espiritualidade terrena, trata-se, contudo, do espírito divino interior da Terra, que atua a partir do centro da Terra e hoje denominamos deusa, Gaia, Pachamama. Trata-se, na realidade, do aspecto feminino da divindade universal, da deusa que vive no interior de todo fenômeno vital. Então, o que ele fala aqui? Ele traz essa questão da deusa, dessa energia da Terra, e ele fala que atrás de cada fonte ele enxerga símbolos cósmicos, energias,
seres que atuam. Então ele começa a falar da característica espiritual de cada fonte de água, certo? Então, para a gente pensar, já falando naquela questão das camadas de realidade que existem e que muitas coisas nós não enxergamos, né? Algumas pessoas que têm uma certa mediunidade podem enxergar ou mesmo enxergar na tela mental, fazer comunicação telepática, mas é exatamente sobre isso que ele fala, né? Essas características energético-espirituais de cada fonte de água. E só para a gente fechar, né, a história de hoje, amanhã a gente entra na página que ele fala de cada fonte de Caxambu e cita deusas, como se fosse uma energia de Nossa Senhora, né, uma energia de deusa feminina, que dentro do cristianismo caracteriza-se por Nossa Senhora. Então ele pega e fala dessas deusas não em todas as fontes, mas na maior parte das fontes de Caxambu. Então amanhã a gente entra nisso. Só para completar hoje, São Lourenço é o centro da história, tá? Ele enxergou, sentiu, sendo a cidade de São Lourenço o ponto central. E essas outras 3 cidades que ele citou, Cambuquira, Caxambu e Lambari, elas formam como se fosse um vórtice que envia e recebe a energia de São Lourenço. Então elas se comunicam através disso. Naquele material que eu coloquei em um dos vídeos, que tem só a capa do livro, ficou até silencioso, né? Não coloquei música lá, mas vocês podem ver que uma das imagens vai ser essa questão mostrando como que é, né, a região lá, tá? Só uma imagem aqui, só para vocês terem ideia disso que eu acabei de falar. Certo? Pessoal, obrigada e seguimos aqui nos próximos vídeos. Paz e luz.